Olá, sou a professora Joilma, da disciplina de inglês, e a nossa videoaula de hoje será sobre esses dois verbos que vocês estão vendo aí em tela, o can e o could, tá? Bem, can e could são verbos modais. Esse verbo, ele não varia em nenhuma pessoa, tá? Você usa o can para todas as pessoas e o could também. Só que o can a gente usa geralmente para falar sobre uma habilidade, uma capacidade no presente. E o could a gente usa para falar sobre uma habilidade, uma capacidade no passado. Então, could é o passado de can quando nós falamos sobre capacidade ou habilidade, né? E esse verbo, ele é chamado de verbo modal, é um tipo de verbo que auxilia, né? É um tipo de verbo auxiliar que ajuda a especificar mais o sentido do verbo. A tradução dele, ou do can, é o poder, no caso, como é presente, pode, podia ou poderia, é a tradução do could, ok? Então, por exemplo, quando você diz assim, eu consigo ou eu posso subir em uma árvore, você está falando de uma capacidade, então você vai dizer, I can climb, né, a tree, eu consigo subir numa árvore. I can run, eu consigo correr, eu posso correr. I can jump, eu posso pular. Se fosse no passado, I could jump. I could climb the tree, ou a tree. Eu podia subir no árvore, hoje você não pode mais, tá? Então, esses significados específicos são expressar uma capacidade, como eu falei a vocês, ou uma habilidade que uma pessoa tem ou tinha de fazer algo. Can para presente, could para passado. Agora, tanto can quanto could, quando a gente fala sobre capacidade e habilidade, também ele pode ser trocado por to be able to, que vocês já estudaram o verbo to be, que a conjugação é am, is ou are, né? E bota able to para expressar habilidade ou capacidade. Exemplo, César Cielo can swim. Então, eu estou dizendo que César Cielo pode nadar. Pelé could play soccer when he was 20. Pelé podia jogar futebol quando tinha 20 anos de idade. Então, estamos falando de uma capacidade ou habilidade que Pelé tinha no passado de fazer algo. I can play the piano. Eu posso tocar piano. Estou falando de uma habilidade no presente. Tá? Então, can e could a gente usa para falar sobre habilidade e capacidade de se fazer algo, can no presente, could no passado. Para fazer um pedido, pedir ou dar permissão a alguém, oferecer ajuda, a gente usa o can ou o could. Nesse caso, could não vai ser o passado de can, tá? A gente usa can para pedir, para fazer um pedido, pedir ajuda, ou dar uma permissão, oferecer ajuda, de uma maneira mais informal. Já o could, você usando esse could para fazer um pedido, ou dar permissão, ou oferecer ajuda, o could vai ser de uma forma mais formal, tá? Então, can you help me? Você pode me ajudar? Essa pergunta, eu estou pedindo algo de forma informal, porque eu estou usando o can. Could I read for you? Eu poderia ler para você, aí seria a forma mais formal. Could I leave now? Eu poderia ir embora agora, né? Então, você está pedindo permissão de uma forma formal, de uma maneira formal. You can go now, você pode ir agora. Então, estou lhe dando permissão de uma forma, de uma maneira informal. Okay? Então, sempre quando ele vier expressando pedido, permissão, ou oferecendo ajuda, lembrar que can, você usa de maneira
informal e o could de maneira formal, ok? Aí vamos ver as estruturas das frases, elas são bem fáceis, né? Na afirmativa, como vocês sabem, a gente vem batendo isso o ano todo, né? Então, a estrutura primeiro é o sujeito, depois eu posso usar can ou could, para habilidade ou capacidade, can é presente, could é passado, tá? Mas o verbo principal e o complemento, she can make a cake, ela pode fazer um bolo, ela tem a capacidade de fazer. She could make a cake, ela podia, né, ou ela conseguia fazer um bolo, hoje ela não consegue mais, então é uma ação passada. Na forma negativa, primeiro você vai usar também o sujeito, o can ou o could, depois de can ou could você coloca o not. Só que o can, você pode colocar cannot, ou na forma contraída, can't. E o could not, você pode escrever could not ou couldn't, mais o verbo principal, mais o complemento. She can't make a cake, ou she cannot make a cake. Então, ela não conseguia, ela não pode, desculpa, ela não pode fazer um bolo. She couldn't make a cake, ou she couldn't make a cake. Eita, botei as duas do mesmo jeito, desculpa aí. O she could not, pode ser separado. Ela não conseguia fazer um bolo, ela não podia fazer um bolo. Na forma interrogativa, como são verbos auxiliares, toda a frase onde há verbo auxiliar, o que a gente coloca primeiro é o verbo auxiliar. Então, no caso, can ou could, depois o sujeito, depois o verbo principal e o complemento e a interrogação. Can she make a cake? Could she make a cake? Aí veja, já que aí a frase está na forma interrogativa, então isso significa que ele está nos fazendo uma pergunta. E quando se faz uma pergunta, a gente pode dar respostas curtas, né, chamada de short answers, que são respostas curtas, que ele fica assim. Na forma afirmativa, se você está respondendo a uma pergunta, você vai colocar yes, vírgula, o sujeito que vai estar na pergunta, tá, mais can ou could, também vai estar lá na pergunta. Então, se eu estou dizendo, can she dance very well? Então, eu vou dizer, yes, she can. Né? Could you play baseball? Yes, I could. Também peço que vocês lembrem o seguinte, quando a pergunta é feita a he, a she, a it ou a they, a gente usa o próprio sujeito que está na pergunta. Então, veja que aí na pergunta tem o she, eu usei o próprio she. Mas vocês devem lembrar também que quando a pergunta é feita em you, há duas formas de se responder. Ou você responde com I, se essa pergunta é feita a uma pessoa só, ou você usa o we, né? Se você faz essa pergunta a várias pessoas. Na forma negativa, primeiro você coloca o no, vírgula, o sujeito, mais can't ou couldn't. No caso de respostas negativas, essa resposta tem que ser na forma contraída. Ou usa can't, ou usa couldn't. Aí a pergunta, can't she dance very well? No, she can't. Could you play baseball? No, I couldn't. Tem que ter a resposta na forma contraída, a resposta negativa. Bem, gente, vamos agora à atividade da página 149. Ele diz o seguinte, leia os fragmentos abaixo do texto Everything I can do, quer dizer, tudo que eu consigo fazer, o que eu posso fazer. Na página 148, em seguida, escolha o item correto que completa cada frase abaixo. Escreva as respostas no seu caderno. Então, na 1 tem assim, I can do what people can do. No 2, I can do things that other people can do. Terceiro, I can swim, play. I can swim, play basketball, play ping pong. Aí, a questão A. O fragmento I can swim, play basketball, play ping pong é equivalente a. Aí você vai marcar se é I love to swim, play basketball, play ping pong, ou
I am able to swim ou play basketball, play ping pong. Aí você vai marcar ou a primeira frase ou a segunda. B. No fragmento acima, o verbo can expressa, nesses 3 fragmentos aí de cima, esse verbo can, ele expressa o quê? Habilidade ou possibilidade? C. A forma negativa do verbo can é usada no fragmento 1 ou no fragmento 2? D. Usamos can ou can't antes de verbo principal ou depois do verbo principal? Aí vocês marcam. Segundo, observe as pessoas nas fotos a seguir. Quais são seus talentos artísticos? Substitua cada ícone, que é a estrela, por uma resposta apropriada para completar as frases abaixo, como no exemplo. Use as legendas para ajudá-lo. Escreva as respostas no seu caderno. Então, a resposta da letra L já deu. Aí tem Brazilian Graffiti Artist, né? Então, vai ter, olha, a letra A. Os gêmeos can do graffiti together. Então, ele já botou a resposta. Ele botou can do. Usou o verbo can, mais o verbo principal, do. Na letra B, Débora Cooker. Ali está dizendo que Brasília Dance, Débora Cooker. Repare que ela é dancer, quer dizer, ela é dançarina. Então, Débora Cooker, você vai botar can e o verbo da atividade, do talento dela artístico, não é dançarina, então vai ser o verbo dançar, can e o verbo dançar. A mesma coisa você vai fazer para a letra C, D, E e F. Então, você coloca o verbo can e a habilidade, por exemplo, na letra C, veja que ela é uma cantora, na letra D ele é um pintor, na letra E ele é um cantor, na letra F, ela é uma fotógrafa, então você vai usar o verbo apropriado para cada personagem aí com o verbo can, ok? Terceiro, o que você e seus amigos podem fazer? O que você e seus amigos não podem fazer? Em seu caderno, escreva frases como nos exemplos abaixo. Em seguida, compare suas respostas com a de um colega de classe. Então, aqui está dizendo o seguinte, I can take photographs, but I can't paint. My best friend can sing and play the piano, but she can't dance. Então, ele está dizendo na primeira aqui, ela, né, eu consigo fotografar, mas eu não consigo pintar. Okay? Então, você vai fazer uma frase afirmativa do que você consegue fazer, do que você pode fazer, e uma negativa daquilo que você não pode fazer. Quarto, leia a seguinte citação de Sheila Sharma e saiba mais sobre a artista. Em seguida, escolha a afirmação correta abaixo sobre ela. Escreva a resposta no seu caderno. Então, ela aí vai falar um pouquinho dela, que I started drawing and painting in school with my foot, and to my surprise, I always was appreciated. Aí tem um pequeno resumo sobre a vida dela, e aí você vai responder o A ou B. Ela sabia desenhar e pintar na escola com o pé? Ou B, seus professores e colegas não lhe deram o apoio para ser uma artista com a boca e os pés? Então, você vai ler, tentar entender ou traduzir o texto para poder responder essa questão, ok? Bem, gente, finalizamos nossa videoaula por aqui. Até a próxima, se Deus assim permitir. Um forte abraço.